Bom, de onde será que vem esse sincronário? Quem já abriu pela primeira vez o manual do sincronário, que se chama Sincronicamente, viu que o negócio parece de outro planeta. E não só parece como é. O sincronário é uma ferramenta de reconexão com a contagem de tempo cíclica, que é a verdadeira contagem do tempo, da qual nós fomos afastados a partir do momento em que nós, enquanto humanidade, caímos no mecanicismo, na lógica mecanicista de produção, que acabou nos desconectando da Mãe Terra, da nossa verdadeira natureza, da nossa verdadeira história. Então, essa ferramenta do sincronário das 13 luas, ou sincronário maia galáctico, ela tem muitas outras ferramentas ali dentro. Então, como a gente vai ver ainda nesse módulo, temos dentro do sincronário o ciclo de contagem de tempo, que nos conecta com a data das 13 luas, para que a gente saiba reconhecer não somente os ciclos solares, mas também os ciclos lunares e como eles atuam em conexão, mas também vamos ver o Tzolk'in, que é um ciclo de 260 Qins que nos conecta à nossa raiz galáctica. Vamos ver outros ciclos também que vão adentrando nesse grande combo, digamos assim, de conhecimento sobre o tempo, que o José Argüelles recebeu através de uma transmissão galáctica. Então, voltando para essa questão da origem, o primeiro passo é a gente compreender quem que realmente nos passou essa ferramenta. Essa ferramenta, ela é uma composição de conhecimentos e sabedorias e tecnologias de várias raças estelares que nos acompanham no processo de desenvolvimento da Terra. Principalmente a raça siriana e a raça pleiadiana. Mas nós também encontramos coisas de raças como arcturianos, antarianos e várias outras raças que ajudaram no compilado desses conhecimentos galácticos que vêm para a Terra no propósito de nos reconectar, reconectar a humanidade com a sua essência, com a sua natureza cíclica. Porque a humanidade, ela caiu sob o véu do esquecimento que veio a partir de um feixe de luz artificial que acabou ancorando aqui na Terra um tempo completamente ilusório, um tempo mecanizado, ou frequência 12/60, que é essa frequência que se instaurou aqui com o patriarcado e com o estabelecimento do calendário gregoriano no Ocidente e também do relógio mecânico, mas depois a gente vai ver isso com calma. A grande questão aqui é a gente entender que o sincronário das 13 luas, ele não vem unicamente da origem maia clássica, como a gente estudou lá durante a nossa escola. Esse conhecimento, ele é maia galáctico. E quem são os maias galácticos? Os maias galácticos são os engenheiros do tempo, que são compostos por várias raças de vários lugares e que têm como missão chegar em planetas como o nosso para reconectar as pessoas com o verdadeiro tempo, reconectar a mente dessas pessoas que de alguma forma estão aprisionadas em Maia, aprisionadas nesse mundo de ilusão, para uma nova percepção sobre a realidade, uma realidade conectada com os planos mais elevados da consciência e não somente com esse mundo material, esse mundo limitado, certo? Porque o que aconteceu quando a gente caiu sob esse véu do esquecimento foi que a gente começou a acreditar na história de que tudo o que existia era essa realidade aqui. Era essa realidade material e nada mais. Então, os maias galácticos deixaram programados esse conhecimento para que a gente, enquanto humanidade, acessasse no tempo certo. E quem acessou isso? Bom, quem acessou foi o Dr. José Argüelles, que era um artista, além de tudo, e um grande pesquisador sobre o tempo. O Argüelles, desde muito novo, ele sabia que
ele tinha uma missão lá com as memórias do México. Ele foi lá, visitou uma pirâmide e recebeu a informação de que ele teria uma grande missão com isso, mas ele demorou anos e anos para acessar, de fato, né, começar a acessar o que era que ele tinha que passar para a humanidade, o que ele deixaria enquanto seu legado. Certo? Então, ali pela década de 70, o José Argüelles começou a meditar no Tzolk'in, que é a matriz do módulo harmônico de 260 quins, que vocês ainda vão ver aqui nesse módulo, certo? E através dessas meditações, ele começou a acessar várias outras informações e assim, aos poucos, ele foi organizando esse compilado de transmissões que ele recebeu até os últimos momentos da sua vida. Ele estava lá recebendo cada vez mais ferramentas e atualizando o sincronário. Então, o sincronário ele é tão infinito, é um infinito tão grande de conhecimento que ele ainda pode ser atualizado com o passar dos anos, certo? A última ferramenta, por exemplo, que o Argüelles recebeu foi uma ferramenta telepática, de ativação telepática, que nós chamamos de sincronotron, certo? Então, aqui nessa iniciação a gente vai ver o bem básico, mas só para vocês saberem que dentro do sincronário tem estudos de viagem no tempo, teletransporte, os diferentes tipos de teletransporte, telepatia, enfim, tudo o que vocês podem imaginar e rotular como ficção científica está dentro do sincronário, enquanto uma realidade muito palpável. E por que palpável? Porque, bom, a partir do momento que a gente começa a se conectar com essa frequência, a gente vai vendo cada vez mais que é de fato real, porque as grandes transformações começam a acontecer na nossa vida de forma quântica, de uma hora para outra, de uma forma muito intensa, cada vez mais profunda. Quanto mais a gente se conecta com o tempo, mais essas transformações, elas tomam conta da nossa vida, assim como as sincronias, né? Que aquilo que nós rotulávamos como coincidência, na verdade, são sincronias que nos colocam em contato com a mente planetária, com essa mente superior que nos guia. Então, o José Argüelles descobre, né, que o tempo é de fato uma frequência e é a frequência que ordena todas as coisas na realidade da matéria. Esse é um conhecimento de fato galáctico que ele acessou, né, e trazendo essa informação que o tempo coordena a nossa realidade a partir de uma ordem sincrônica. Então, nada do que acontece, daquilo que a gente experiencia, acontece de forma aleatória. Tudo faz parte de um plano de ordenamento maior, que é o próprio tempo. Então, quando a gente está em desarmonia com o tempo, é meio óbvio que também a gente vai entender a realidade como desarmônica. Mas se nós estamos em paz com o tempo, nós também começamos a harmonizar a nossa percepção e tudo começa a se harmonizar na nossa volta. Então, é importante que vocês tenham a noção de que tudo isso que o José Argüelles recebeu enquanto um canal foi uma transmissão galáctica. E essa transmissão se chama GM108X, que é o código de transmissão. Então, os maias galácticos que chegaram aqui na época dos maias clássicos deixaram uma informação programada para que uma pessoa chegasse e acessasse, né? Conectasse lá o cabinho de céu e terra, né? Como se fosse um plug mesmo, né? E realmente começasse a trazer para a matéria essa ferramenta que colocaria de novo a humanidade, e está colocando a humanidade em conexão com os verdadeiros ciclos de tempo. E essa é a principal chave para libertar as nossas mentes da escravidão que o sistema artificial tenta nos vender, certo? Então agora a gente está realmente despertando para essa realidade. Então, lembrem sempre que o sincronário das 13 luas não se trata de um conhecimento maia clássico. O sincronário e a lei do tempo como um todo vem de uma transmissão galáctica chamada GM108X. E é interessante também falar para vocês aqui sobre a convergência harmônica.
A convergência harmônica foi um evento lá em 1987, mais especificamente 16 e 17 de agosto de 87, quando vários seres se reuniram no México em pontos sagrados para fazer meditações em prol da paz mundial. Paz mundial, bandeira da paz, que celebra a cultura galáctica e a união entre cultura, ciência e espiritualidade. Esse é um dos principais símbolos do sincronário das 13 luas, do movimento 1320. Então, o José Argüelles fez essa convocação para todos os dançarinos do sol que estavam em busca realmente de reconexão com a sua essência, e no final das contas muitas pessoas apareceram sem serem avisadas, mas só sentindo o magnetismo, né, telepático mesmo, de estar ali naquele momento sagrado de reconexão. E a partir daí começou realmente todo um movimento. José Argüelles naquela época já tinha lançado 1 ou 2 livros, se não me engano, e depois vários outros livros começaram a surgir, e essa obra ela foi ficando cada vez mais completa, certo? Até o desencarne do José Argüelles em 2011. Certo? Então, o Argüelles Kim 11, macaco espectral azul, do qual eu tenho muita honra de compartilhar esse Kim com ele.